Uma ação despencar um terço do valor num único dia é raro. E foi exatamente o que aconteceu com a Ânima Educação. A ação, que já chegou a valer R$ 5,39, caiu 32,75% num só pregão e fechou o dia a R$ 1,93. Foi a maior queda da história da empresa desde que ela estreou na bolsa. O motivo? A Ânima anunciou a compra de uma faculdade grande. E o mercado, em vez de comemorar, entrou em pânico. A pergunta que fica é: isso foi uma pechincha nascendo ou uma armadilha começando? Hoje a gente destrincha a Ânima em 3. Primeiro, o básico. A Ânima é uma das maiores empresas de ensino superior do Brasil. Ela é dona de faculdades e universidades espalhadas pelo país e educa mais de 300 mil alunos entre todas as suas marcas. A empresa entrou na bolsa em 2013 e por muitos anos foi a queridinha dos investidores que gostam de educação por focar em cursos premium, de maior qualidade e maior margem. Vale hoje na bolsa cerca de R$ 808 milhões. Só que 2026 vinha sendo um ano ruim. Mesmo antes dessa notícia, a ação já acumulava queda de quase 40% no ano. Ou seja, o mercado já estava desconfiado. E aí veio a compra. O ativo que a Ânima comprou é a FMU, as Faculdades Metropolitanas Unidas. São 6 campos em São Paulo, 51 mil alunos e nota 5 do Ministério da Educação, o teto da avaliação. Forte em direito e saúde, cursos caros e disputados. O problema não está na sala de aula. Está no balanço. A FMU está em recuperação judicial, um processo em que a empresa renegocia dívidas na justiça para não quebrar. A Ânima comprou um ativo bom numa situação financeira delicada. E pagou 410 milhões por isso. Agora, por que o mercado odiou tanto? O primeiro problema foi o preço. A Ânima pagou 410 milhões pela FMU, mas somando as dívidas que vieram junto, o valor total da operação chega perto de 560 milhões. A FMU gera cerca de 53 milhões por ano do que a gente chama de EBITDA, que é, de forma simples, o dinheiro que a operação produz antes de juros e impostos. Fazendo a conta, a Ânima pagou por volta de 10 vezes esse EBITDA. E aqui mora o problema. A própria Ânima é negociada na bolsa por apenas 3,3 vezes o EBITDA dela. Ou seja, a empresa pagou caro por fora enquanto ela mesma está barata por dentro. O mercado achou isso um péssimo negócio. Mas o preço foi só o começo. O segundo problema foi quebrar uma promessa. O mercado esperava que a Ânima usasse o dinheiro para pagar dívida e distribuir dividendos. Em vez disso, ela foi às compras. Isso rompeu a tese de muitos investidores. E tem mais. A compra piora as contas. A alavancagem sobe de 2,39 vezes para 2,73 vezes. A margem da FMU é de só 19%, bem abaixo dos 34% a 47% que a Ânima costuma ter. Comprar algo menos rentável, com mais dívida, quebrando a promessa de dividendos. Era muito risco de uma vez só. E o que dizem os bancos? A visão ficou dividida. O BTG foi o mais duro. Rebaixou a recomendação de compra para neutra e cortou o preço-alvo de R$ 7,00 para R$ 4,00, mais da metade. O Citi também ficou neutro e chegou a alertar que a ação ainda poderia cair mais 36% no pior cenário. Já o Goldman Sachs foi na direção oposta e ficou mais positivo. Destacou que a FMU tem a nota máxima do Ministério da Educação e que a estratégia, no fundo, faz sentido para quem sabe integrar. Ou seja, nem os especialistas concordam entre si. Uns veem risco, outros veem oportunidade escondida no meio do pânico. E qual é, afinal, a aposta da Ânima? A empresa acredita que vai conseguir arrumar a casa da FMU e extrair sinergias, ou seja, cortar custos repetidos e melhorar a operação. Hoje a FMU gera 53 milhões de EBITDA por ano. A Ânima promete que, depois da integração, esse número pode saltar para algo entre 97 e 131 milhões, quase o dobro ou mais. Se isso acontecer, o preço pago vira barganha. E tem um precedente que joga a favor. Quando a Ânima comprou a Laureate, lá em 2020, o mercado também torceu o nariz na hora. Mas, com o tempo, a integração deu certo e criou valor. A pergunta é se a empresa vai repetir o feito, ou se dessa vez o desafio é maior demais.
Vamos falar do preço agora. Depois daquela queda brutal, que levou a ação até R$ 1,93, o papel se recuperou um pouco e está sendo negociado por volta de R$ 2,30. A mínima dos últimos 12 meses foi R$ 1,92 e a máxima foi R$ 5,39. Ou seja, a ação está muito mais perto do fundo do que do topo. Isso quer dizer que o mercado já embutiu no preço uma boa dose de pessimismo. Quem compra hoje não está comprando a ânima da euforia. Está comprando uma empresa que o mercado já castigou pesado. O que não significa que seja barata de graça. Significa que boa parte do medo já está no preço. Mas atenção, porque os riscos são reais e é preciso encará-los de frente. Primeiro, o CAD, o órgão que fiscaliza a concorrência, ainda precisa aprovar a compra, e a expectativa é que isso só saia lá para dezembro de 2026. Segundo, os resultados do segundo semestre vão mostrar se a operação aguenta o baque ou não. Terceiro, o juro no Brasil, a Selic, está em 14,75%, o que encarece a dívida e pesa no bolso do aluno que financia o curso. E quarto, ainda falta a Ânima pagar o restante da compra, e ninguém sabe se ela vai emitir novas ações para isso, o que diluiria quem já é dono. Com alavancagem já em 2,73 vezes, cada um desses pontos importa muito. Então, vamos desenhar 3 caminhos à frente. E deixa eu ser claro. Esses números são uma estimativa própria para ilustrar os cenários, não são alvos oficiais dos bancos. No cenário otimista, o CAD aprova, a integração da FEMU dá certo como foi com a Laureate, e a ação pode buscar R$ 4,00. No cenário base, a empresa estabiliza, digere a compra sem grandes sustos e o papel se acomoda perto de R$ 2,80. No cenário pessimista, os resultados decepcionam, a dívida aperta e talvez venha uma emissão de ações diluindo os sócios. Aí a ação pode voltar para R$ 1,50. É uma faixa larga e isso, por si só, já mostra o tamanho da incerteza. Nosso veredito. Nota 7 em 10. A tese é válida e o ativo é bom, mas o risco de execução é alto. A Ânima está barata e tem histórico de integração bem-sucedida. Mas comprou endividada, depende do CAD e de resultados que ainda precisam aparecer. E aqui vai o mais importante. Isso não é recomendação de compra nem de venda. É análise para você decidir com a cabeça no lugar. A versão completa está no site ricoauspoucos.com.br, na página da Anim3. Fica rico aos poucos, com a cabeça no lugar.